para combater os pseudos milagres operados pelos embusteiros, charlatões, agentes a serviço do reino das trevas nessa pós-modernidade. Dito do mundo gospel, só o poder do verdadeiro e genuíno Espírito Santo, poder do alto contra as hortes da maldade. Atos 1:8 nos diz: e recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Este poder, os dons espirituais, não estão à venda e não podem ser mercantilizados por falsos profetas, mercenários que não vivem a palavra de Deus e nem sabem o sacrifício, o quebrantamento em detrimento da unção de Deus. Entendemos que toda a glória, toda a honra, o poder pertence a Deus eternamente. Vamos à nossa pré-aula. Fique conosco até o final e entraremos com mais detalhes em cada um desses tópicos. Graça e paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Chegamos à lição de número 10, dentro dessa temática abençoadora, a batalha espiritual, o povo de Deus e a guerra contra as potestades do mal. Comentarista, pastor Ezequias Soares. E a lição 10 nos diz: poder do alto contra as hostes da maldade. O texto áureo nos diz: eis que sobre vós envio a promessa do meu Pai. Ficai, pois, em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Lucas 24 e versículo 49. A verdade prática diz assim: as obras das trevas são demolidas pelo poder de Deus, no trabalho da pregação do Evangelho de Cristo. O objetivo geral desta lição é deixar claro que precisamos do poder do alto para vencer as hostes da maldade. A leitura bíblica em classe eu quero compartilhar com os irmãos, pois é de fundamental precisão, devido ao decorrer da lição está em torno dessa explanação em Atos dos Apóstolos 5 ao 13 e 18 ao 21. O que diz? E descendo Filipe à cidade de Samaria, lhes pregava Cristo. E as multidões unanimemente prestavam atenção ao que Filipe dizia, porque ouviam e viam os sinais que ele fazia. Pois que os espíritos imundos saíam de muitos, os que o tinham, clamando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos eram curados. E havia grande alegria naquela cidade. E estava ali um certo homem chamado Simão, que anteriormente exercera naquela cidade a arte mágica e tinha iludido a gente de Samaria, dizendo que era um grande personagem, a qual todos entendiam, desde o mais pequeno até o maior, dizendo: esta é a grande virtude de Deus. E atendiam-no a ele porque já desde muito tempo os haviam iludido com as artes mágicas. Mas, como cresce em Filipe, que lhes pregava acerca do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, se batizavam, tanto homens e como mulheres. E creu até o próprio Simão, e sendo batizado ficou de contínuo com Filipe, e vendo os sinais e grandes maravilhas que se faziam, estavam atônitos. E Simão, vendo que pela imposição das mãos dos apóstolos era dado o Espírito Santo, lhes ofereceu dinheiro, e dizendo: dai-me
a este também este poder, para que aquele que eu os puser as minhas mãos receba o Espírito Santo. Mas, disse-lhe Pedro, o teu dinheiro seja contigo para a perdição, pois cuidastes que o dom de Deus não se alcance com dinheiro. Tu não tens partes nem sorte nessa palavra, porque o teu coração não é reto diante de Deus. Queridos irmãos e ouvintes, nessa introdução vimos o relato missionário de Filipe ali em Samaria, entre os samaritanos que estavam sendo iludidos, pois entendemos que as obras das trevas são destruídas pelo poder da pregação do Evangelho de Cristo. Em 1 João 3:8 nos diz: quem pratica o pecado é o diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Mas para isto, o Filho de Deus se manifestou para desfazer todas as obras do diabo. E nós vemos aqui que nesse cenário aparece Filipe, cheio do Espírito Santo e pregando a poderosa palavra de Deus aos samaritanos. E aquela cidade se encheu de alegria, e todo espírito de enfermidade, doença, nos coxos, nos paralíticos, eram curados pelo poder do Espírito Santo e pelo poder da palavra de Deus na vida de Filipe. E vemos que o Senhor era com ele para vencer todas as hostes da maldade nas regiões celestiais. O primeiro tópico da lição nos fala do contexto histórico de Samaria. E o primeiro tópico se divide em 3 subtópicos, onde fala sobre a fundação de Samaria, o cativeiro e também as diferenças entre os judeus e os samaritanos. No primeiro ponto do primeiro tópico nos fala sobre a fundação de Samaria. Mas entendemos que os samaritanos, eles eram israelitas mesclados, misturados como povos estrangeiros durante o período da dispensação das 10 tribos do norte. E para sintetizar isso, nós entendemos que o primeiro rei de Israel foi o rei Saul, depois Davi e Salomão. E de forma bem breve, para resumir esse contexto histórico, após a morte de Salomão, entendemos que as tribos se dividiram e vimos que as 10 tribos do norte estavam ali estabelecidas como Israel e a sua capital Samaria, e as 2 tribos do sul como Judá e a sua capital Jerusalém. E estava ali na região norte os samaritanos, que começaram a misturar com os povos pagãos e não estavam mais obedecendo a palavra de Deus, e também se distanciaram do povo de Judá, das outras demais tribos, e estavam ali literalmente envolvendo com outros deuses e com outras culturas, coisa que Deus não lhes permitia. Então esse povo eram os samaritanos. E no primeiro ponto fala sobre a fundação de Samaria. A cidade foi fundada pelo rei Acabe, o qual reinava sobre as 10 tribos do norte, que apartaram de Jerusalém no século X a.C. Mesmo antes dessa dispersão, dessa separação do povo de Israel para o reino norte, já havia um clima tenso entre Samaria e Jerusalém. Israel e Judá, os 2 reinos se dividiram após a morte de Salomão. Então a comunicação, o intercâmbio, a relação entre esses 2 povos estava ficando dificultosa, até que chegou até no ponto religioso, onde eles não mais se convergiam para o mesmo Deus, para a mesma palavra, em obediência ao nosso Deus.
E o nosso Deus, na sua ira, como justiça, Deus permite que esse povo seja levado ao cativeiro. No ponto 2 fala o cativeiro. Quando o rei da Síria sitiou Samaria e levou para o cativeiro as 10 tribos do norte. Os assírios levaram essas 10 tribos para as outras regiões e trouxeram outros estrangeiros para povoarem a terra de Israel. Os poucos filhos de Israel que ficaram nessas terras se misturaram com os estrangeiros deportados de suas terras. Desse modo, os seus filhos não eram totalmente judeus, nem completamente gentios, eram os samaritanos. Então vemos que Deus, pela sua permissão, para subjugar esse povo, tratar esse povo do norte, Deus permitiu que eles fossem levados para o cativeiro. Ali houve uma mistura, uma mescla de costumes e de liturgias que não agradavam a Deus. E com isso apareceu de forma simples e objetiva as diferenças entre os judeus e os samaritanos, que é o ponto de número 3 do primeiro tópico, que diz: os judeus recusavam a ajuda dos samaritanos na reconstrução do templo de Jerusalém, e bem como quando Judá retornou do cativeiro babilônico. Outra coisa também, os samaritanos rejeitaram as escrituras do Antigo Testamento, adotaram apenas o Pentateuco e também construíram um templo rival lá no Monte Zerizim. Não queria adorar no mesmo templo dos judeus em Jerusalém, e para impor esta rivalidade construíram um templo lá no Monte Gerizim. Com essas diferenças ou disputa entre os judeus e os samaritanos, houve essa ruptura samaritana que se efetivou no meio deles. Mas eles esperavam também a vinda do Messias, como é dito naquele diálogo entre Jesus e a mulher samaritana, mas de uma forma arrogante, desprovida da união e da fraternidade com seus irmãos judeus. No entanto, como esses samaritanos desprezaram a sua escritura no seu contexto geral, a sua totalidade da época, isso nos faz lembrar a passagem de Lucas 24, versículo 44, que diz: e disse-lhes, são estas palavras que vos disse, estando ainda convosco. Convinha que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na palavra de Deus. E olha o que estava escrito em Lucas 24 e 44. Escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Como que os samaritanos queriam ficar só com o Pentateuco? Porque era para ficar com a lei do Senhor, o Pentateuco, os profetas maiores, menores, e também os salmos, os cânticos. Então dá para ver a que ponto estava aquele povo, os samaritanos, se diferenciando do povo judeu. E é nesse contexto que chega Filipe para pregar Cristo, para trazer a paz, a união e libertar aqueles que estavam em cativeiro, nas hortes da maldade ali em Samaria. E essa diferença fica notória no diálogo com Jesus, com a mulher samaritana, lá em Sicar, em Samaria, quando Jesus vai àquele poço. E Jesus pede água àquela mulher, e a mulher diz: quem és tu para me pedir água? Tu és um judeu e eu sou uma samaritana. Os judeus não se comunicam com os samaritanos. E Jesus disse à mulher: se tu soubesse quem te pediria água, tu lhe daria e seria saciada, pois eu sou a água da vida, e rios de água viva fluirão dentro do seu ventre.
E aquela mulher começou a dialogar com Jesus e viu assim: olha, tu és profeta. Vejo que tu és profeta. Os nossos pais adoraram nesse monte. E vós dizeis que é em Jerusalém? Aonde que é o lugar para se adorar? E Jesus, de uma forma sublime, cheia do Espírito Santo, disse: mulher, crê em mim, que a hora vem e que a hora já chegou. Não é nem no Monte Gerizim e nem em Jerusalém. A hora é agora em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Então, a partir daquele momento, algumas barreiras, algumas etnias, costumes e protocolos foram quebrados no coração daquela mulher em relação aos judeus, em relação a Jesus Cristo, Filho de Deus, que através da palavra mexeu no seu íntimo e no seu coração. Ela retomou as suas raízes e voltou para Samaria, testemunhando daquilo que Deus tinha feito na sua vida. Tópico 2. O Evangelho entre os samaritanos. Aqui, o relacionamento cristão com os samaritanos começou a formar de forma salutar com o Senhor Jesus e depois continuou com Filipe. Jesus foi o elo de ligação com aquela mulher em Samaria. E depois veio Filipe, um diácono cheio do Espírito Santo, que depois de 20 anos aparece evangelizando como evangelista, cheio do Espírito Santo, e Atos 6 e verso 5 nos fala que Filipe pregava Cristo. A teologia de Filipe era cristocêntrica, era fundamentada em Cristo, no poder da palavra, no poder do Evangelho, no poder do Espírito Santo. E isso se destacou ao longo da sua pregação. E ele depois apareceu há cerca de 20 anos como evangelista, lá em Atos 21 e 8. E isso era notório entre os samaritanos, que em uma certa feita recusaram receber Jesus em Samaria. Ele estava a caminho de Jerusalém, mas na aldeia de Sicar, em João 4 e 5, os samaritanos receberam Jesus e creram na sua mensagem como testemunho desta mulher samaritana, em João 4, 39 e ao 42. E também através do ensinamento da sua palavra, através de parábola do bom samaritano, em Lucas 10, 25 ao 28, onde Jesus nos deixou uma lição, esta lição para os judeus e para os demais que queriam o pegar. Eles não deviam imitar nem o levita e nem o sacerdote, que passou de largo, não teve amor, não teve compaixão, mas o bom, diferente daquilo que os judeus rotulavam, mas o bom samaritano, ele desceu, olhou aquele homem que estava descendo para Jericó, no chão, quase que morto, curou suas feridas, colocou no ombros, colocou na sua cavalgadura, trouxe, tratou e pagou moedas para que se cuidasse dele. E a resposta é: quem é o seu próximo? E ele falou: aquele que cuidou. Não citou o samaritano, pois eles não, o judeu ainda era muito forte, era muito sensível responder aquela pergunta dizendo que era o samaritano. Eles não esperavam que o poder da transformação do Evangelho fosse capaz de mudar esse impasse dentro da etnia, na relação interpessoal com os samaritanos, mas através do poder de Jesus, através de Filipe, que pregava Cristo, os samaritanos foram transformados, bem como os judeus, para que o Evangelho de Cristo fosse estabilizado e propagado naquela região. E isto foi uma lição através do ensinamento de Jesus em sua parábola, bem como
aquele diálogo com aquela mulher lá em Samaria. Jesus proibiu uma certa feita também que os discípulos fossem em Samaria, mas entendemos que lá na frente, depois de serem revestidos de poder, Jesus disse: olha, vocês vão receber virtude, e após esse poder que há de vir sobre vós, vocês podem voltar a Samaria. Ninguém vai deter vocês, ninguém vai parar vocês. E isso acontece nos nossos dias. O cristão cheio do Espírito Santo, cingido com as armas espirituais, com a armadura de Deus, com o poder da palavra de Deus, você pode ir sim, no nome do Senhor Jesus, porque as virtudes do Senhor Jesus, do Espírito Santo, está sobre a sua vida. E o texto fala: e recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós. E vós vão testemunhar tanto na Judéia, voltem em Samaria para testemunhar, e até os confins da terra. Aquele era o momento propício para que os discípulos voltassem com autoridade, com poder do alto, para vencer as hostes da maldade. E no ponto 2 do segundo tópico, o poder de Deus entre os samaritanos. Filipe foi impulsionado pelo Espírito Santo para enfrentar qualquer tipo de hostilidade do samaritano, porque Filipe pregava a Cristo. Filipe não estava preocupado com ibope, com status, com seu nome, ou com qualquer tipo de outro expediente ou conveniência ministerial, eclesiástica, dentro de um ativismo eclesiástico, dentro do modismo gospel. Não. Filipe estava pregando Cristo com poder, de modo que as multidões, aleluia, prestavam atenção no que ele dizia, ouviam e viam os sinais que ele fazia. Não era só um evangelho da fala, o evangelho teórico dentro de um português rebuscado, dentro de uma homilética, hermenêutica precisa, mas a ação disso tudo era o Espírito Santo de Deus, que era nítido, notório, os sinais para todos verem, para confirmar a sua palavra e o Evangelho de Cristo. Era algo inédito, porque o milagre, a corvenção, a libertação, as pessoas são libertas das doenças, das enfermidades, dos espíritos malignos, a fama corria e isso atraía as multidões para o Espírito de Deus. Pois os espíritos imundos saíam, muitos que tinham clamando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos eram curados, quando Filipe pregava Cristo. Essa manifestação era autêntica do poder do alto contra as hostes no meio da pregação do Evangelho. E Filipe revolucionou aquela cidade pelo poder de Deus. Isso nos leva a pensar que muitas cidades, muitos estados dentro da nossa nação estão amarradas em um contexto de miséria, de pecaminosidade, pela sua cultura, pelos seus valores, dentro da sua religiosidade e idolatria, estão se atrofiando, não estão prosperando e cada vez se agravando cada vez mais e mais. A criminalidade, a corrupção, devido ao pecado que está envolvido, arraigado nessa cultura. E as pessoas não querem abrir o coração para a palavra de Deus. Bem como de outra forma, o evangelho que lhes é dado é muito superficial. Nos últimos dias da igreja da terra, esses dias que está dentro do poucochinho de tempo, o que há de vir virá e não tardará, nós cristãos, profetas da última hora, gideões da última hora, atalaias de Deus na terra, para falar a verdade, nós devemos estar revestidos, aleluia, com o poder do alto, para combater as hostes da maldade. E todo espírito de morte, todo espírito de feitiçaria,
de coisas ruins que atacam, que assolam todas as áreas das comunidades, do governo, toda a área do serviço público, toda a área que está em ligação com o social, com as famílias, precisam ser libertas e transformadas pelo poder de Jesus. Houve uma grande alegria quando o evangelho genuíno, cheio de poder, chegou à cidade de Samaria. Haverá alegria na sua cidade, haverá alegria no seu bairro, haverá alegria no seu estado quando você, cheio do Espírito Santo, pregar a Cristo, pois a palavra de Deus diz: feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. E houve grande alegria. E isso, quando chegou aos ouvidos dos apóstolos, Pedro e João ficaram sabendo que Filipe estava revolucionando Samaria, estava batizando em águas aqueles que criam no Evangelho e fazia a sua confissão de fé a Cristo. A igreja de Jerusalém mandou para lá Pedro e João, para que impôsse as mãos e eles fossem cheios do Espírito Santo e falassem outras línguas, conforme o Espírito Santo os concediam que falasse. E entendemos que o batismo no Espírito Santo é a evidência física de falarmos em línguas estranhas, outorgadas pelo Senhor, pela sua graça, assim como Ele quer. E isto aconteceu. Havia muita alegria naquela cidade com a chegada de Filipe. E o batismo no Espírito Santo foi notório ali. E como essa notícia correu, chegaram os apóstolos Pedro e João, está no ponto 3, e os quais trouxeram ainda os que faltavam aos samaritanos convertidos. E isso, o batismo no Espírito Santo. E ao chegar em Samaria, lhe impuseram as mãos sobre os novos crentes, naquele avivamento espiritual, e receberam o batismo no Espírito Santo. Olá, meu irmão, minha irmã, querido ouvinte, muito obrigado por estar conosco nesta pré-aula que está chegando ao seu final. Se você ainda não é inscrito nesse canal, se inscreva, deixe o seu like, ative o sino e receba periodicamente as nossas atualizações. O meu muito obrigado e que Deus os abençoe. Amados, queridos ouvintes, alunos e professores, simpatizantes pela Escola Bíblica Dominical, enfatiza isso. Jesus ainda batiza no Espírito Santo. Há poder na palavra de Deus, há poder no sangue de Jesus, há poder no nome de Jesus. Se nós não estivermos revestidos, aleluia, com o batismo no Espírito Santo, jamais conseguiremos, aleluia, lutar contra as hortes das maldades nas regiões celestiais. Precisamos de revestimento das peças da armadura de Deus, mas no sentido profundo, nessa dispensação da graça, onde o Espírito Santo nos dá essa manutenção espiritual de contínuo. Precisamos estar cheios do Espírito Santo. Não podemos continuar embriagados com orgulho, com a disputa, com as pelejas, com ativismo eclesiásticos, embriagar-se com vinho. Nós não podemos entrar nesse contexto, mas nós precisamos ser cheios do Espírito Santo. Jesus batiza no Espírito Santo. A evidência de falar em línguas estranhas não é coisa do passado. Aquilo que aconteceu no Pentecoste, na rua Azusa, onde brancos e negros, de uma forma comum, em uma fraternidade, louvavam o Senhor, oravam em línguas estranhas e eram cheios, impactados pelo poder de Deus. Quando você fala em línguas estranhas, você edifica a si mesmo. Quando você ora em línguas estranhas, você sente o poder de Deus, o trabalhar de Deus. Você tem a mente de Cristo, você se sente revestido, cheio de poder, de autoridade, para vencer as lutas, as adversidades e caminhar firmemente, com passos firmes em direção às mansões celestiais. E o batismo no Espírito Santo é a porta para os demais dons espirituais, como
de palavra da sabedoria, palavra da ciência, palavra do conhecimento, visões, discernimentos e outros dons que estão à nossa disposição, mas em todos eles operando o Espírito Santo de Deus para aperfeiçoamento da sua igreja, conforme a multiforme graça de Deus a cada um no serviço no seu reino, como bons dispenseiros da sua palavra. E o batismo no Espírito Santo chegou aos nossos irmãos em Samaria. No tópico 3, nós vemos aqui Filipe em Samaria e o Simão, o mágico. Nessa pregação de Filipe, estava ali Simão, o mágico, um entre os vários impostores que afirmava possuir segredos da natureza de comunicar-se com o mundo invisível, dedicando-se ao ocultismo e ao curandeirismo, tendo isso achado em si artes mágicas, superstições populares e práticas enganosas sobre a égide do príncipe das trevas, Simão, o mágico. Nesse contexto de tanta alegria e gozo entre o povo mediante a obra realizada por Filipe, nós vimos aqui que essa figura de um cidadão que anteriormente exercera naquela cidade a arte mágica e tinha iludido muita gente, dizendo ser um mágico, um ilusionista, que era um grande personagem naquela cidade. Ele já estava naquela cidade antes de Filipe, mas ele era reconhecido pela população como a grande virtude de Deus, entre aspas. Isso significa que Simão se declarara um tipo de emanação ou representação do ser divino. No entanto, não passava de um embusteiro que durante muito tempo iludiu aquele povo com as artes mágicas. Mas quando ele ouviu e viu Filipe pregar Cristo, o verdadeiro poder do Evangelho, da palavra de Deus fundamentado em Cristo, ele creu. E até o próprio Simão, sendo batizado em águas, ficou ali de contínuo com Filipe, mesmo com o pensamento dúbio, mesmo ainda interessado naquilo que Filipe fazia, como que se fosse acrescentar algo em seu currículo e pressionado com a habilidade, com a eloquência, com o poder das palavras que saía da boca de Filipe, ele estava ali maravilhado e atônito, mas ele creu, mesmo que nós consideramos, e alguns historiadores e teólogos, essa dúvida pela sua forma disfarçada de interessar naquele dom, naquela emanação verdadeira que estava na vida de Filipe. E isso é difícil, só o Senhor vai revelar até que ponto a conversão naquele momento de Simão, o mágico, era genuína ou não, pois o seu relato, a sua postura posterior, trata-se de uma conversão meramente intelectual, interesseira, artificial, por conveniência. Ele queria tirar proveito de estar no meio dos cristãos. Ele queria tirar proveito por estar perto de Filipe, para imitar, fazer o mesmo que Filipe fazia, para obter lucros, como ele vinha fazendo no meio daquela sociedade. E a avaliação do apóstolo Pedro, que já era mais firme, ríspido, diz assim, ó, o teu coração, Simão, não é reto diante de Deus. Assim, impressionado com os milagres que Filipe operava, Simão teria convencido de ser Jesus, o Messias, mas não havendo a transformação na sua vida. E com isso veio a repreensão de Pedro, no ponto 3. Simão o mágico foi desmascarado na tentativa de subornar o apóstolo Pedro, pensando ser possível comprar o Espírito Santo. Parece que Simão imaginou ter descoberto uma nova fórmula mágica com os exorcistas de Éfeso, lá
em Atos 19 e 13, e dessa forma achou que podia comprar essa fórmula. Para ampliar o seu currículo, acrescentar em seu cardápio um novo serviço ao povo, ele agiu com sinceridade. Por isso o apóstolo Pedro o amaldiçoou, dizendo para ele assim, lá nos versos 20 e 21 de Atos 8, mas disse-lhe Pedro, o teu dinheiro seja contigo para a perdição, pois cuidaste que o dom de Deus não se alcance por dinheiro. Tu não tens parte nem sorte nessa palavra, porque o teu coração não é reto diante de Deus. E infelizmente, amados, nós vimos que assim como Simão, que veio o termo simonia, que consiste no ato deliberado de comprar ou vender coisas espirituais. Os discípulos de Simão ainda estão por aí, negociando e vendendo as coisas espirituais. A disputa, a ganância, o exibicionismo dentro do mercado fonográfico gospel e também de alguns preleitores, conferencistas que perderam o poder genuíno do alto, o Evangelho de Cristo, estão se misturando em outros vários conceitos, em várias heresias por disputas financeiras, mercantilizando a fé através de emoções e de um evangelho paliativo, um evangelho terapêutico, um evangelho que trata o psicológico, mas não trata a ferida, a alma, como a espada de Deus, que ela é penetrante, e alguns não têm feito o corte correto, estão apenas no mercado gospel, estão apenas com as suas agendas abertas e não estão pregando Cristo. Que Deus nos guarde, que Deus nos abençoe, que você possa pregar a palavra de Deus, que você possa estar revestido de poder, que você possa pregar sobre o arrebatamento, que você possa pregar sobre as armaduras de Deus, o batismo no Espírito Santo, porque muito em breve o que há de vir virá e não tardará. E se nós esperarmos por Deus só nessa vida, só nesse contexto de ativismo eclesiástico, organizacional, aqui nessa terra, nós somos os mais miseráveis possíveis. Há um céu que nos espera, há uma nova Jerusalém que nos espera. E para chegarmos lá, nós temos que estar revestidos do poder do alto para combater todas as hortes da maldade. A conclusão nos diz, a história de Simão, o mágico, nos mostra que o seu comportamento foi reprovado por Deus. Há uma diferença abissal entre o poder que vem do alto e o poder sobrenatural do Espírito Santo. Os pseudos milagres, operados por charlatões e embusteiros, agentes do serviço do reino das trevas. Isso nos serve de lição para estarmos alerta quanto a esses líderes enganosos que entram nas rádios, nas mídias sociais, na televisão, com vários milagres, com o exorcismo, na caça de Satanás, demônios e vários sincretismos religiosos e atos proféticos profanos que não agrada a Deus e que não tem fundamentação bíblica, mas que você tenha discernimento de Deus para viver o verdadeiro Evangelho e estar de verdade cheio do poder do Espírito Santo de Deus. O meu muito obrigado pela sua companhia até o final desta pré-aula. Que Deus abençoe a sua igreja, o seu ministério, a sua classe e que todos possam ser cheios do Espírito Santo de Deus e defender de forma apologética o Evangelho de Cristo nessa reta final. O meu muito obrigado, que Deus vos abençoe e até a próxima pré-aula, querendo Deus.